Tristeza ou depressão? Você sabe a diferença? Você já sentiu um vazio absoluto, uma vontade de não fazer nada? Já se percebeu irritado com pessoas que ficam te perguntando o que você está sentindo, se nem mesmo você consegue dizer o que está acontecendo? Você já sentiu vontade de sumir? Bom, esses sim são alguns sintomas que sentem quem está em depressão. Eu sou Márcia Cristina, eu sou psicanalista, mas eu estou aqui para dizer, inclusive, que esses são sentimentos que nos acometem quando a gente está passando por algum tipo de problema na vida, ou alguma mudança, alguma transição, enfim. E o que tem me chamado a atenção é exatamente essa dúvida. O que é a tristeza? O que é a depressão? Isso tem cura? Né? Isso tem jeito para mim? Eu vou trazer duas histórias reais aqui, que talvez você possa se identificar e possa encontrar o seu caminho de superação e buscar ajuda se você entender que realmente é necessário. Bom, o primeiro caso é de uma mulher de 26 anos, casada há 7 anos, e ela sofreu um divórcio. E quando isso aconteceu na vida dela, ela ficou muito abalada porque ela não esperava e sentiu todos os sintomas da depressão. No caso dela, ela não entrou em depressão. Por que ela não entrou em depressão? Ela conseguiu, com recursos próprios, sair de um processo de luto. E nesse processo de luto, ela chorou quando teve vontade de chorar. Ela passou a noite em claro quando teve insônia, sem tomar medicamento algum. E ela começou aos poucos, sentia, cada dia que passava, ela sentia um pouquinho menos aquelas dores, né? Diminuía a intensidade. E ela resolveu dar atenção para outras áreas da vida dela. Então ela começou a se dedicar mais ao filho, ao trabalho, aos amigos, e encontrou do outro lado do luto uma vida diferente, se casou de novo, enfim, e seguiu. O outro caso é de uma mulher de 21 anos, universitária, que morava com os pais. Ela, aos poucos, começou a perder a vontade de ir para a faculdade. Aparentemente não tinha nenhum problema, né? Ela não estava vivenciando nenhuma questão traumatizante ou mais dolorosa, mas ela começou a sentir uma vontade de se isolar. Aos poucos perdeu a vontade de tomar banho, foi ficando em casa a cada dia e, com o tempo, ela entrou numa depressão profunda. Ela precisou de ajuda multidisciplinar do psiquiatra, psicoterapeuta, de um endocrinologista, de uma ginecologista, porque ela parou de menstruar, de um cardiologista, porque ela teve problemas seríssimos nessa área, tomou muito medicamento, tentou suicídio algumas vezes, mas depois de um processo de quase 2 anos de tratamento intenso, ela conseguiu superar e ela saiu desse estado depressivo. Mas eu queria aqui esclarecer para você, afinal, o que é a depressão? A depressão ela é uma perturbação do humor. Ela causa uma irritabilidade, ela causa uma tristeza muito profunda, ela baixa a imunidade, ela causa alguma complicação no sistema nervoso central, que vai acometer alguns neurotransmissores, e ela é considerada a doença que mais dói. E é muito difícil falar sobre isso por conta da subjetividade, né? Dói aonde? Onde é que a pessoa está sentindo essa dor? Qual é a radiografia que vai dizer qual o grau da depressão? Não existe isso. Por isso que é tão difícil diagnosticar e é difícil sentir. Sentir, então, nem se fala, né? Porque as pessoas que estão próximas das pessoas que estão com depressão, muitas vezes têm muito preconceito. Acham que é bobagem, você não tem motivo para isso, mas a gente está falando de ser humano. Então, a gente está falando de um campo inexato. Não dá para a gente julgar por que a pessoa está sentindo ou por que a pessoa não está reagindo. De qualquer forma, eu estou trazendo esses 2 casos porque são casos recorrentes, né?
Quem está passando por um divórcio entra em depressão com muita facilidade, tá? E quem está nesse momento de mudança de vida, né, saindo da adolescência, entrando numa vida adulta, passa por momentos de transição que muitas vezes dá muito medo. E é por conta disso que a pessoa às vezes entra num estado depressivo sem nem saber por que isso está acontecendo. Bom, de qualquer forma, o que exatamente acontece com quem está passando por esses problemas, né? Quais são os motivos que levam uma pessoa a ter depressão? Bom, pode ser genético, pode ser por algum trauma, algum evento muito doloroso, mas pode ser também pela forma como a pessoa lida com as questões da vida. E esse é o ponto principal do nosso bate-papo hoje. A forma como ela vê a vida, a baixa tolerância a frustrações. E o que vem a ser isso? A dificuldade dos nãos da vida, né? De você perceber que nem tudo é simples, nem sempre você vai agradar. E às vezes a pessoa tem muita dificuldade de lidar com isso. Essa não aceitação, a nossa humanidade, né? Faz com que você realmente perceba as coisas com um olhar muito romântico, né? Poxa, mas era para ser assim. Se eu me casei, por que não deu certo? Se eu quero essa conquista no trabalho, por que a minha promoção não chega nunca? Então, a baixa tolerância à frustração é uma porta aberta para a depressão, tá? Qual é o caminho? O caminho é começar a olhar para si e perceber o que te traz incômodo excessivamente, né? O que te irrita excessivamente? Qual a sua intolerância? Você se compara demais às outras pessoas? Então, isso pode te causar medo, uma tristeza, uma inveja, combustível, pessoal, combustível para a depressão. Imagine que você está com uma dor no estômago e com essa dor no estômago você pensa assim, nossa, eu não quero ter uma úlcera. O que você vai fazer? Você vai procurar um médico e você vai parar de tomar, sei lá, refrigerante, comer fritura, porque você não quer chegar a esse ponto da úlcera. Na questão da depressão, o caminho basicamente é o mesmo. Se você se dá conta de que você está muito triste, muito isolado, muito abatido, com pensamentos de eu não sou tão boa quanto as outras pessoas, então acende a tua lanterna aí, é o sinal de alerta vermelho, para que você comece a cuidar e repensar sobre essas questões, né? Tá com muito medo? Por que está sentindo esse medo todo? Por que medo? Medo de quê? Então, vamos questionar um pouco os nossos sentimentos, buscar mudar esses sentimentos. Apesar da busca do profissional ser fundamental, ajudar demais, quem vai trazer a solução para o seu problema é você. Quando chega num estado depressivo profundo, não tem jeito. Tem que realmente entrar com medicamento, como por exemplo entrou no caso de uma das pessoas que eu citei aqui para vocês, tá? Mas as questões internas, estar alerta para o que você está sentindo, pode fazer toda a diferença, né? Pode ser o sim ou não para uma depressão. Bom, era isso que eu queria trazer aqui para você, em linhas gerais. Tem muita coisa para se falar sobre depressão, sobre ansiedade, enfim. Mas coloca aí tua dúvida, se te esclareceu algum ponto, coloca teu comentário. Se tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aí que eu vou trazer aqui para você com o maior prazer, tá? E eu quero trazer uma última dica. Se você não assistiu o filme Divertidamente, assista. É um filme de animação, ganhou o Oscar por isso, e traz a tristeza como uma das protagonistas, sem nenhuma apologia à tristeza ou negatividade. Simplesmente mostra as coisas como elas são. Temos, né, ao longo da nossa caminhada nessa vida, momentos alegres e momentos tristes. Então, assista esse vídeo que eu acho que vai trazer muito esclarecimento. Tem um conteúdo muito importante da mente humana, do psiquismo humano, de uma forma muito inteligente, tá?
Muito obrigada e até o próximo vídeo.